Quando Batman, o Cavaleiro das Trevas, chegou ao cinema em 2008, uma coisa era clara, que Heath Ledger entregaria na pele do Coringa. Antes mesmo da estreia, tinha muita desconfiança, pois quem poderia superar o Coringa icônico de Jack Nicholson, ou qualquer vilão de HQ adaptado para o cinema? Bom, e a resposta veio em forma de risada e olhares frios e uma presença tão caótica que redefiniu para sempre o que é um vilão no cinema. Heath Ledger mergulhou tão fundo no personagem que ainda hoje fãs e críticos se perguntam como foi possível dar tanta vida a uma mente tão bizarra e distorcida. O mais interessante sobre o Heath Ledger é que ele não só entrou no papel, ele realmente se trancou nele. Nos bastidores, ele se isolou num quarto de hotel por semanas, preenchendo diários e testando risada até realmente encarnar o personagem. Muitas das vezes ele treinava uma gargalhada incômoda, nervosa e quase doentia, sem contar que ele tinha um estranho hábito e bizarro de anotar frases e rabiscava teorias e estudava pessoas bizarras da vida real. E ele fez tudo isso para que a mente dele se tornasse insana, como realmente é a mente do Coringa. Enquanto tudo isso, o diretor Christopher Nolan dava total liberdade para improvisos. Inclusive, algumas das falas dele nem estavam em si no roteiro. Muitas cenas são pura improvisação. Era interessante que fora dos bastidores, Heath Ledger realmente incorporava o Coringa, sem nenhum tipo de filtro. Ele realmente encarnava o Coringa de uma maneira bizarra e perturbadora. Uma das maiores genialidades da versão de Ledger é o mistério absoluto. Naquele universo, o Coringa não tem uma motivação clara, e isso acaba quebrando totalmente o que esperamos de um vilão. Sem uma motivação definitiva ou por trás do personagem, o Coringa daquele filme, ele não quer dinheiro, ele não demonstra querer poder. A única coisa que ele quer é trazer o caos e a desordem total naquele universo. O mais interessante é que o conceito desse personagem veio de inspiração de HQs, como por exemplo a Piada Mortal de Alan Moore, onde o Coringa é mostrado como o reflexo do caos. O mais interessante sobre Heath Ledger é que além dele ter trazido toda a essência real do Coringa, ele ainda fez algo além. Ele deu humanidade para o monstro, mas não o tipo de humanidade que gera empatia, mas uma que gera o medo real, pois ele encarnou tanto no personagem que às vezes é difícil de acreditar que alguém se dedicaria tanto assim a um papel de personagem no cinema. O mais interessante sobre o filme também foi como o diretor Nolan moldou o filme. Muitas das vezes as câmeras davam closes que mostrava o rosto manchado de maquiagem borrada e saliva do Coringa. Em muitas cenas a gente pode ver que o Heath Ledger trouxe uma imersão através das expressões faciais que ele fazia durante a cena. É interessante ver que Heath Ledger ele misturava tiques nervoso com a postura de predador do Coringa mesmo. E mais interessante por trás disso tudo é que não havia nada forçado, pelo contrário, era uma atuação pura e genuína para o lado bem bizarro e grotesco mesmo. Porém, Heath Ledger pagou um preço alto. Durante as filmagens tem vários relatos que diziam que ele dormia pouco e tomava muitos remédios para manter o foco. Ele se afundava em uma rotina exaustiva de anotações e ensaios, e mais bizarro também é que mesmo após todas as gravações, ele não conseguiu se desligar totalmente do personagem. Poucos meses depois, em janeiro de 2008, o Heath Ledger foi encontrado sem vida, e ele foi vítima de uma overdose acidental. Um certo tempo depois, ele ganhou o Oscar póstumo de melhor ator coadjuvante e foi mais do que merecido. Foi um reconhecimento a um mergulho sem volta na mente mais perigosa dos personagens vilões. O mais interessante é que todos os atores que já deram papel ao Coringa, nenhum conseguiu ter a mesma atuação do Coringa de Heath Ledger, e ele permanece por muito sendo imparável. O ator uniu muita intensidade, improviso, e o Heath Ledger conseguiu transmitir muita intensidade, improvisos, e ele também conseguiu fazer com que o Coringa naquele filme trouxesse uma atmosfera perturbadora e de um caos total. Ao mesmo tempo, essa atuação do Heath Ledger é um alerta sobre como a busca pela perfeição pode virar uma armadilha perigosa. Ele realmente encarnou o personagem e acabou sofrendo muito por isso. O mais interessante sobre o legado que ele deixou é que anos depois, o Coringa dele ainda é uma referência máxima em qualquer discussão sobre atuação extrema. Em muitos eventos da cultura pop,
top premiação ou lista de melhores vilões, sempre ele está ali no top 3, o mínimo ali. E assim ele fez um marco no cinema através do Coringa. Então esse foi o vídeo sobre o Coringa de Heath Ledger, esse vilão que foi muito marcante. Infelizmente esse ator teve um fim triste, mas mesmo assim ele deixou uma marca na história dos filmes, sem contar um legado que permanecerá por muitas gerações. Bom, então é isso, esse foi o vídeo e tchau.